para a gente obedecer, inclusive, as coisas que estão vindo, porque a gente espera muito o fim. Mas se eu falasse hoje para você, gente, o fim foi agendado. Amanhã às 3, começa. Às 3, hein? Vai pegar o dia da família em Betel. Mas amanhã às 3. Você, qual seria a sua situação hoje? Você fala, isso mesmo, vem, enfim, 3 horas, marcado. Ou você, às 3 não dá. Até lá não, eu também tenho coisa para resolver. Você hoje se considera pronto? Olha, é difícil demais alguém dizer, eu estou pronto, que vem o fim. A gente nunca deve achar que está fazendo 100% a vontade de Jeová, porque nós não estamos. Então aproveite. A gente não sabe se vem amanhã às 3, e se vier, vão dizer que eu sou profeta, mas não sei, eu não estou sabendo de nada. Mas digamos que não vem amanhã às 3. Que tal você aproveitar o dia de amanhã, e segunda, e terça, e enquanto não vier, desenvolver sabedoria cada vez mais para quando vier o fim. Sabe por quê? Porque quando o fim vier, e nós queremos muito que venha, lembra-se que depois do fim vem o milênio. Às vezes a gente imagina, vem o Armagedon, novo mundo. Vem o milênio. Por exemplo, hoje, será que eu tenho dificuldade de aceitar a orientação dos anciãos? Nada a ver o que ele falou. Onde já se viu? Não tem nenhum sentido. Ou aquele esclarecimento ali da Bíblia está errado, o certo é outra coisa. Agora vamos lá pensar, no Armagedon o que vai ser destruído? Sistema financeiro, sistema comercial, sistema político. E o mundo está sem administração. Começou o milênio. Quem que vai estar na administração? Você já pensou se no milênio você for ter que estar de frente, diante desse ancião, que você achava que estava errado, e ele vai te dar orientação de administração, inclusive. Olha, aqui é melhor vocês morarem ali naquela região. Foi desenvolvido aqui um grupo, o grupo vai decidir onde cada um pode morar. Será que nós vamos aceitar fácil isso? É hoje, não é lá. É hoje que eu e você, não tem importância, veio uma orientação diferente, Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. É isso que a gente tem que fazer para estar preparado lá na frente. Que outras coisas eu e você podemos fazer hoje para estar preparado lá para frente? Dá uma olhadinha, Gálatas, capítulo 5. Notaram como a gente pensa muito no fim? A gente quer o fim, e o fim tem que vir mesmo e vai vir. Mas tem muita coisa para hoje ainda, viu? Para a gente fazer. Olha os 5, 22 e 23. Vê se você, avalie o seu caso, eu vou avaliar o meu. Vê se nós estamos conseguindo, se você está conseguindo desenvolver essas características que nós vamos falar. São características geradas pelo Espírito de Jeová. Vamos lá. Por outro lado, o fruto do Espírito, ou o resultado do Espírito, da atuação do Espírito de Jeová na nossa vida é isso aqui. Amor. Como está o seu amor? Ama os irmãos? Consegue amar o seu cônjuge? Está amando mesmo? Alegria. Está meio tristinho? É normal, né? Mas você tem alegria de saber isso? De saber que a gente serve o Deus Todo-Poderoso Jeová e o fim está tão próximo? Paz. Tem coisa para resolver? Paciência. Olha, isso aqui a gente precisa muito até sobre esse aspecto do fim que nós estamos falando. Bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Essa é fundamental, né? Está faltando muito hoje em dia para as pessoas em geral. Contra tais coisas não há lei. Olha aqui uma lista de como a gente pode ser esperto e atuar sabiamente. Sabe o que eu vou fazer enquanto o fim não chega? Eu vou desenvolver o meu amor. Eu vou desenvolver mais o meu autodomínio. Quando alguém falar um negócio para mim, eu quero devolver com calma. Puxa. Fechou. Consegue? Tem que contar ovelhinhas, tem que pensar em qualquer outra coisa para não subir em cima. Calma, né? Pressão 12 por 8. Desenvolver essas características. Sabe o que é isso? Atuar sabiamente enquanto o fim não chega. E existe muito mais que nós podemos fazer. Qual é a minha postura, ou como que eu ajo, por exemplo, sobre bebidas alcoólicas, televisão,
material pornográfico, material apóstata, minhas associações e as minhas orações. Olha, aí está uma dica boa para a gente atuar sabiamente enquanto o fim não chega. Como estão as minhas orações? Faz tempo que eu não consigo falar com Jeová como se estivesse frente a frente com ele. A grande verdade é que Jeová já sabe o que você sente. Jeová já sabe qual é o seu problema, inclusive. Então por que você não fala para ele? Ué, mas se Jeová sabe, o que muda eu falar para ele? Lembre-se que nós lemos agora há pouco, Pedro falou, vigilantes nas orações. Enquanto o fim não chega, vai orando, vai orando, vai orando. Diga para Jeová, Jeová, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, né? O Senhor sabe que eu desanimei. Tem coragem de falar isso para ele? Às vezes, Senhor Jeová, parece que eu sinto que é como se o Senhor não existisse. Se você pensa isso, diga para Jeová, porque ele já sabe. E peça ajuda. Me ajuda a confiar mais. Quantas vezes Jesus e os discípulos, os apóstolos ensinaram a gente a pedir mais fé? No fundo é isso. Jeová, me ajuda a ver o Senhor como verdadeiro. Se você está tendo dificuldade disso, peça isso para Jeová. Senhor Jeová, o Senhor sabe o que eu sinto sobre aquela pessoa. Eu não posso ver a cara dele. Diga para Jeová. Jeová, me ajude a saber e ore por ele. Faça aquela pessoa que dê certo aquilo outro. Ajude ele a ser uma pessoa melhor e me ajude a entender ele melhor. Por que ele é desse jeito? Abre o jogo. Porque nós precisamos ser amigos de Jeová para sobreviver. Bom, lá para 62, 64, ano 62, 64, o apóstolo Pedro falou aquilo lá. Só que Pedro não parou aí. Uns 2 anos à frente, olha, estava faltando só uns 4 a 5 anos para chegar ao fim. Ele falou mais uma coisa. Vamos dar uma olhada? Agora a segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículos 11 a 13. Olha só o que diz. 3, do 11 a 13. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, ele estava falando dos sistemas políticos, comerciais, os sistemas mundiais, vão ser dissolvidos, nos versículos anteriores falou isso. Pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa, procurar ser diferente desse mundo e praticar atos de devoção a Deus. Ao passo que aguardam, paciência, e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, que está chegando, pelo qual os céus serão destruídos em chamas e os elementos se derreterão com o calor intenso. Falou novamente, o fim do sistema político e dos elementos desse mundo. Mas qual que é a palavra que ele falou aqui, faltando 4 a 5 anos para chegar ao fim? Pense que tipo de pessoa você tem que ser, seja vigilante e tenha bem em mente o dia de Jeová. Tudo isso que nós vimos foi só um pouquinho da esperteza que a gente tem que ter nesse mundo de hoje. Não fique pensando só no fim. Pense no hoje. Quando a gente pensa hoje, fica muito mais perto, vai ficar muito mais fácil a gente apreciar a viagem que nos leva até o fim. É como se todos nós, irmãos, estivéssemos num ônibus ou num trem. Não tem outro caminho, é melhor um trem. Ele está no trilho, não vai sair. É Jeová que fez isso, não tem como dar errado. A gente hoje desistir ou não agir sabiamente, seria esse tempo que nós estamos ali sentados no trem, aproveitar com coisas que não valem a pena ou coisas que nos façam cair do trem, sair do trem. Quando a gente fica com briguinhas, ou não confia nas orientações, ou se envolve em imoralidade, ou qualquer outra coisa que não seja da vontade de Jeová, é como se a gente quisesse ir na janela do trem. Tem curvas. O mundo está cheio de curva. Eu e você podemos cair. E não é o que a gente quer, né? Por isso, aproveite a viagem e atue sabiamente, ou seja esperto, enquanto o fim não chega.